Boa tarde a todos, Nani, Henrique e Filipe, é um prazer estar aqui com vocês. Primeiramente, gostaríamos de agradecer por terem aceitado o nosso convite relativamente à exibição que nós vamos ter da curta-metragem Condicionado e estamos super ansiosos por ver como é que os nossos espectadores também vão receber esta obra audiovisual na qual vocês trabalharam. Obrigada, Miriam, obrigada por receber. É uma honra estar aqui contigo. Exatamente. As palavras mesmo. É um prazer imenso estar aí com a G8. Yeah. O filme em si fala sobre um jovem que vai para a Europa à procura de melhores condições de vida. O que é que vos incentivou a fazer esta curta-metragem? Basicamente, pronto, eu e o Henrique, ou seja, a ideia do Condicionado nasceu em 2021, mas esta curta-metragem é o exemplo que eu já dava há muito tempo, ou seja, não a curta-metragem propriamente, né, mas a base da curta é um exemplo que eu já dou há muito tempo para explicar, em parte, a situação da diáspora africana, não é? Que é, em parte, a tal situação onde tu és uma minoria e tu vais para um sítio e tentas te enquadrar com base naquilo que te disseram ou que te prometeram que seriam as condições, mas com o passar do tempo, uma vez que tu não detens, vou dizer mesmo assim, tanto poder quanto o outro lado, começas a ser condicionado ou condicionada naquele meio. E pronto, eu abordei a Paula, tipo, abril ou assim, a maio, coisa do género de 2021, para colaborarmos, porque pronto, não somos muitos cá fora a fazer muita coisa. Eu e o Henrique criámos a Santana através de uma colaboração e nós tínhamos vários projetos e várias ideias para desenvolver, mas queríamos trabalhar com mais pessoas, queríamos nos meter em mais espaço com outras pessoas e quando eu e a Paula tivemos tipo uma primeira reunião, tivemos a partilhar as nossas mentes, não é? E foi mais ou menos assim que começou a ideia. Estávamos a conversar de tópicos socioeconómicos, etc. E eu dei esse exemplo e a Paula depois ela disse logo, olha, isso aí já era uma grande história. Desenvolvemos e fomos buscar alguns outros pontos, não é? Daquilo que nós achamos que é necessário para contar essa realidade, não é? Em parte de um imigrante dentro da nossa comunidade. Yeah. É isso, foi mais um partilhar de histórias, né? O que nós temos bastante em comum é o fato de, primeiramente, não há muitas histórias, pronto, especialmente contadas por nós, ok? Há histórias sobre algumas realidades que têm a ver com a diáspora ou com a África, mas muitas delas não são contadas por jovens africanos, pessoas africanas como nós, não é? Então eu acho que foi o meu início, porque na altura, pronto, nós nem sequer sabíamos muito bem história específica a contar. Nós estávamos a ter uma conversa e dentro desse diálogo, partilhando várias ideias, surgiu esse condicionado. Acho que é the beauty of it, né? Tipo, o fato de nós não tínhamos uma ideia específica, sabíamos sim que queríamos contar histórias, sabíamos sim que queríamos dar vida a narrativas que pronto, com as quais nós nos podemos espelhar, não é? Nas nossas vivências, nas nossas experiências. E pronto, e depois é como o Filipe disse, né? Surgiu daí a ideia de condicionado. Esta é uma curta-metragem muito reflexiva. As pessoas têm que refletir muito, porque falar de imigração não se resume só nesses 30 minutos ou nessa curta-metragem, é uma coisa muito ampla, ok? E é uma temática, é uma problemática também em si, até certo ponto, o que é que os imigrantes passam, porque muita gente que está em África pensa que é fácil de ir para a Europa e tal, aquela luz vermelha, tudo bonitinho, não consegue contar as dificuldades que muitos de nós, que os imigrantes passam. Então, este filme retrata um bocadinho disso, ok? O processo criativo, como o Felipe disse, nós juntámos-nos com a Nani para poder fazer esse filme, essa curta-metragem. Houve muitos, depois só para tu teres uma ideia, depois do screening desse filme, teve algumas pessoas a chorarem, algumas pessoas a lagrimarem, né? Porque isso toca na alma, nós somos imigrantes, alguns dos nossos pais também foram, ou são,
E isso é uma história muito longa, até que vem a partir da escravatura, né? De africanos que saíram forçadamente da África para vir para a Europa. E hoje viemos voluntariamente, mas com uma espécie de corrente ainda amarrada. Estás a ver? Porque por causa das condições, às vezes, em África, a gente vem para aqui e a gente passa por muita dificuldade, especificamente nós os negros, nós os pretos. Okay? Passamos por muita dificuldade. Então, está a narrar isso dentro do filme, as problemáticas que as pessoas encontram, as intrigas que temos, às vezes, com um irmão. Hoje em dia tem muita gente que migrou, nem se fala com a pessoa que recebeu. Uns não deram certo, voltaram, estás a ver? E mesmo na travessia, na viagem de sair de um país africano, num outro país para vir para a Europa, é uma odisseia, é uma travessia, às vezes, muito perigosa. A gente vê ali no Mediterrâneo, estás a ver? Todo esse processo, essa reflexão toda que o filme traz, é uma chamada de atenção, é um alerta para as pessoas que estão em África e para nós que estamos aqui. É uma alerta, quer dizer que isso não é uma de rosa. Okay? As pessoas têm a tendência de emigrar, pensar, ok, com o objetivo de conseguir alguma coisa melhor, porque não é só na Europa, os outros países também migram, as outras raças, os outros povos também migram, né? Para vários pontos do mundo, e uns são sucedidos, outros não, por aí fora. Mas nós, especificamente, nós os negros, nós os pretos, não sei porquê, quer dizer, sei, né? Somos um pouquinho barrados, estigmatizados e vendido assim um rótulo para nós. Em qualquer sítio que a gente vá, a problemática é a mesma. Okay? Então, esse filme é um pouquinho disso, chama atenção sobre isso aqui. Por isso que eu disse que havia pessoas a lagrimar porque estavam se revendo no filme. Ou estavam a rever um amigo, ou um familiar. Ok? Então, é um filme de muita reflexão, mas a mensagem foi essa, né? É trazer alertness, como fala em inglês. Vocês partem de vários ramos, mas partiram de algo em comum, que é a vossa paixão pelo cinema. Vocês são jovens com muita garra e determinação e investem naquilo que vocês realmente acreditam, né? Que é nessa partilha de histórias através do audiovisual. Nani, tu és criadora de conteúdos na Tabanca TV e também és produtora na Badia Productions. E Henrique, Felipe, vocês basicamente juntaram-se para trabalhar como Santana Productions. Então, a minha paixão pelo cinema começou muito cedo. Eu fiz artes cênicas na escola, né, desde a primeira classe. E pronto, até da primeira classe até o quarto ano, eu ensinava peças de teatro na escola, fazia sempre o papel de narradora, a maior parte das vezes. E após terminar o secundário, meu pai inscreveu-me num grupo de teatro, de um amigo dele que é escritor, e a partir daí, pronto, continuei no mundo das artes cênicas, não é? Como atriz, esporadicamente, fazendo um trabalhinho ou outro, participando num casting ou outro, sem muito sucesso, digamos de passagem. E pronto, e depois ao vir para a Inglaterra, o meu intuito era estudar audiovisuais, mas na altura eu achei que não tinha assim grande capacidade para desenvolver isso. E só anos mais tarde, agora em 2019, é que eu decidi realmente take that leap of faith e seguir mesmo na área do audiovisual, ou seja, enverdar mesmo para o caminho atrás das câmaras. Estava mais habituada a estar à frente delas, mas desta vez eu disse, ok, eu acho que não sei, despertou-me aquele bichinho, não é? De construção de imagem, de contar a história, e foi mais ou menos a partir daí. Eu estudei na Birkbeck, só no primeiro ano, e agora tenho feito mais coisas a solo, ou seja, freelance, depois também com a minha plataforma de audiovisual, também coloco isso em prática, mas pronto. E o Condicionado é a minha primeira curta-metragem, né? Que fiz com os rapazes. Espero continuar. Aqui do meu lado, eu comecei como a fazer figuração em algumas novelas e séries em Angola. Isso depois de participar num concurso masculino, que é o Mr. Angola, por volta back in 2000 something. E pronto, né? O facto de estar aí a fazer figuração em muitas novelas, chamavam-me novelas e filmes e séries, e aí começou a crescer né, aquela vontade de ser ator.
mas isso foi intenso, mas por muito pouco tempo, ok? E depois saí da Angola, vim para a Europa, fui fazendo outras coisas, continuei a carreira de jogar basquetebol, que eu jogava em Angola. Passando muitos anos, resolvi conversar com o Felipe, expliquei a minha ideia. O Felipe já tinha andança nesse aspecto como produtor. Fizemos um projeto bonito, um documentário, que na qual ganhamos aqui em Londres, e daí foi nunca mais parar. Foi juntar as ideias, até inclusive abrir uma produtora e continuar a fazer filmes e documentários. Estamos aqui até hoje, né? Yeah. Boa tarde outra vez. Então a minha jornada no mundo do cinema, pronto, desde criança tenho estado envolvido com artes, né? Eu nasci em Lisboa, mas fui viver bem novo, com 6 anos, para a Espanha. Então em Espanha foi onde eu comecei mais que fora de casa, foi onde eu comecei mais a praticar e a fazer performance fora, porque lá tem uma cultura b-boying, de breakdancers, muito desenvolvida, e o filho da minha madrasta, ele tinha um grupo, então eu desde pequeno já viajava com eles, íamos fazer performance, competições, battles e assim. E enquanto fazia isso também joguei futebol, e fazia dança, teatro, kinda like expressão corporal um pouco na escola, né? E desenvolvi isso. Depois, entretanto, com o futebol, fui jogar no Estrela da Amadora, fui viver para Lisboa e fui fazendo as duas coisas, artes e futebol. Essas as minhas duas coisas. Em Lisboa comecei a fazer moda também. Depois, pronto, vim jogar no Reino Unido futebol. Entretanto, a minha carreira acabou. As artes sempre estiveram lá, né? Pronto, cá no Reino Unido já não fazia tanto porque o futebol puxava mais. Mas, sim, depois quando acabou o futebol, fiz a transição do ponto de vista profissional para uma indústria que eu mais ou menos já estava dentro, que era de support primeiro, apoio ao cliente, assim, básico, mas depois fiz uma transição mais específica dentro da parte da IT, software, etc., que é onde eu trabalho hoje. E pronto, desde que fiz essa transição, deixei o futebol, comecei a desenvolver outros projetos, nomeadamente aqui, depois eu e o Henrique conhecemos através de um outro projeto meu. O Henrique depois fez o approach, fizemos um primeiro mini documentário e o resto, pronto, é Santana como temos hoje, né? Continuamos aí a apertar. Nani, como realizadora do Condicionado, como é que tu te sentes ao presenciares, né, da maneira que as pessoas estão a receber esta curta-metragem? Tu sentes uma certa responsabilidade daqui em diante, né, em relação dos próximos projetos que tu vais fazer? Ou tu sentes que, primeiramente, tu deves continuar a ouvir a tua voz interior e continuar a contar as histórias que tu te sentes inspirado? Eu nunca faço nada sozinha, ou seja, mesmo as histórias que ainda existem por contar, não é? Que pronto, que eu já idealizo, elas estão a ser feitas, por exemplo, com amigos meus, amigos próximos. E todos eles vêm com pequenas histórias que se baseiam nas suas experiências pessoais. Então, eu acho que eu vou sempre ser um veículo, não é? Pronto, eu pelo menos pretendo, não é? Como artista, como alguém que tem uma produtora de audiovisuais, que quer contar histórias, não só num formato televisivo, como é a minha plataforma também, que é a TV, mas também dentro do cinema. Ou seja, sempre ser um veículo para trazer à luz essas histórias, porque mesmo eu sozinha, há muitos pontos, há muitas nuances que eu não consigo tocar. Acho que é só mesmo através das experiências, através da conversa, através das trocas que eu tenho feito nos últimos anos, não é? Com amigos próximos e com pessoas que eu vou conhecendo, para poder chegar às histórias às histórias que precisam ser contadas. Porque pronto, como eu disse, vai sempre ser uma mistura, não é? Daquilo que me rodeia. Mas eu própria também pretendo, obviamente, trazer coisas que eu sinto que são necessárias contar, mas elas vão sempre muito de encontro, as experiências vividas, não é? Por isso é que eu disse que acho que a força que vem de fora, não é? Dessas colaborações de outras pessoas com quem eu estou a trabalhar é super importante. Portanto, para mim, ambas vão de encontro uma à outra. De que forma o vosso trabalho tem contribuído
para a sétima arte nos países de língua oficial portuguesa. Vocês acham que filmes como O Condicionado em si faz com que as pessoas se sintam menos sós? Eu acredito que sim, que possa fazer com que algumas pessoas se sintam menos sós, do ponto de vista de essas produções, incluindo, óbvio, O Condicionado, tocarem ou trazerem mais, tocarem mais naquele espaço de, se calhar, de união, não é? Entre as diferentes comunidades de língua portuguesa no mundo. Eu acho que é algo que sim que acontece. Todos nós fomos abordados por pessoas de diferentes sítios no mundo devido a este projeto, devido à mensagem que tem por trás, tal e qual como o Henrique já mencionou, mais do que entretenimento, há muito a necessidade aqui de fazer um nível, algum tipo de intervenção, não é? Porque, infelizmente, por um lado, muitas coisas ainda não foram feitas dentro daquilo que é a nossa comunidade africana, não é? Então, muito do trabalho que nós estamos a fazer, inevitavelmente, vai acabar sempre por ter um lado que toca nessa parte, né? Nessa parte socioeconómica da população, perspectivas e etc. Mas, pronto, eu tentando focar aqui na pergunta, eu acho que sim, muitas pessoas acabaram por não se sentir sós. Houve muitas pessoas, como o Henrique mencionou, que choraram ou foram para espaços super emocionais dentro das suas vidas. Houve pessoas que disseram: fogo, eu estou aqui. Tem, por exemplo, dois conhecidos meus que emigraram, um está na Dinamarca, outro está na Noruega, não sei, mas em países nórdicos aqui na Europa, e foram ambos sozinhos para lá e disseram: vou ver esse filme, faz-me voltar a cada um dos momentos da minha imigração, e tal e qual como nós todos aqui, eu quando falo com as pessoas costumo dizer sempre: eu não sou um imigrante, eu estou a emigrar já tipo por uma quinta vez. O meu bisavô já emigrou, o meu avô emigrou, o meu pai emigrou, a minha avó emigrou, a minha mãe emigrou, eu já emigrei tipo 3 vezes, ó. Então, é esse o peso que o filme também traz, em parte, não é? E faz com que, ao fim e ao cabo, pessoas como nós, imigrantes, não nos sentimos só, né? E quem ainda pensou em emigrar, se calhar, diga: fogo, se calhar este tipo de situação, talvez vá, talvez não vá. Se for, vou já ter em mente que as coisas possam ser assim, e pronto, acaba por ser algo que dê força às pessoas, ao fim e ao cabo, não é? Eu acho que é mesmo essa parte, ou seja, tanto para quem se calhar nunca teve essa experiência, como para quem deseja ter essa experiência de emigrar, eu acho que o filme, querendo ou não, desperta, não é? Uma certa, ou seja, um gatilho inexistente, ou mesmo um gatilho que já existe, não é? Que é o medo. Eu acho que toda a gente que imigra, seja de que país for, em qualquer parte do mundo, quando tu imigras do berço que te viu nascer para um outro local qualquer no planeta, tu sempre tens aquele receio, ou sentir um pouco até de angústia por deixar alguém para trás. E também, pronto, o incógnito, ou seja, o inesperado, o que é que o futuro te reserva, não é? Então eu acho que, principalmente para quem está na diáspora, não é? Na diáspora palop em Portugal, ou então no continente, eu acho que o filme também serve um pouco de alerta. Querendo ou não, nós sempre achamos: ok, se calhar isto só aconteceria, não, comigo não, eu não vou dar espaço para esse tipo de situações acontecerem, eu vou saber como lidar com essa situação, mas eu acho que é quase impossível saber exatamente, não é quase impossível, é impossível saber exatamente como é que tu irás sentir ou como é que tu irás adaptar-te a qualquer que seja a situação. Então esse filme eu acho que é um espelho. Tanto que eu gostaria que estivesse, eu fico muito contente com o vosso convite, já sabes, Miriam, porque para mim é muito mais importante até tocar na alma, na mente de quem está no continente, não é? Porque, pronto, o Condicionado só tem esses 30 minutos, mas pronto, pronto, no fim, como vocês podem ver, não é? Mas dá espaço para muitas outras histórias serem contadas a partir daí, tipo, de como é que essas personagens irão encarar o final dessa história, ou seja, o que é que há para lá desse véu que se fecha no decorrer dos 30 minutos. E para mim é super importante que o pessoal que está em África veja e pronto, pode não mudar ou pode não
de alguma forma influenciar a sua opinião, a sua visão daquilo que é a imigração, mas pelo menos vão ter um resquício, uma amostra daquilo que pode ser o futuro imigrante, não querendo dizer que é bom ou mau. É bom ou mau, isso vai depender de cada um, não é? Mas acho que a mensagem, apesar de ser um filme muito pequenino, é muito forte. De verdade, concordo mais uma vez plenamente com as opiniões da Nani e do Filipe, mas também dizer que nós, como fazedor dessa arte, nós temos uma responsabilidade muito grande a trazer esses conteúdos, ok? Porque nós não só estamos aqui a preencher um espaço vazio em termos de cinema que não existe aqui na Europa, praticamente, ou no país em que vivemos, cinema palop, vamos assim dizer, não vou dizer africano, mas cinema palop, praticamente não tem, ok? Não existe. E a Badia Santana chegam aqui com esses conteúdos que muita gente já está a ver. Pá, isso é para dizer que estamos de parabéns, não só, mas também é uma fortificação cultural muito grande nesse lado. Porque tem muita gente, nós temos aqui uma quantidade de palopes a ver no Reino Unido, com seus filhos, suas famílias, que precisam de ver esses conteúdos. Nós temos um filme juvenil, praticamente, que é o Cereal, né, vencedor, inclusive, de prêmios internacionais, que tem um miúdo no filme. Retrata a vida de um casal, mas do miúdo. E é preciso que as crianças vejam esse tipo de filme. Lhes tirar daquela zona de conforto, onde vê muito os outros filmes ocidentais, né, para não citar aqui nomes, mas que vê também os filmes que a gente vai. Não só nós, como alguns nigerianos que têm feito o filme do gênero, pessoas que estão inseridas aqui dentro dessa comunidade, dentro desse país. Falo de nigeriano, falo de ganeses, Uganda, que tem aqui também seus filmes. A gente precisa de ver isso, precisa de ver esses filmes. Né? No nosso lado aqui do Palop, praticamente somos os únicos. Né? Não sei, não conheço muito. Então, experienciar esse espaço com muita responsabilidade e atenção e educação acima de tudo dos nossos conteúdos para que todo mundo possa ver, não só fazer filmes classificados para, por exemplo, 16 anos ou 12 para cima, mas precisamos também de filme juvenil, infanto-juvenil, nós precisamos disso, para poder trazer as famílias de casa, sair de casa, para o cinema ou para as salas de cinemas mais pequenas, inclusive, para ver os nossos filmes. Estás a perceber? Então, a responsabilidade aqui é muito grande. E em termos linguísticos, nós fizemos em português, né? Nesse caso, o Trey Sun, por exemplo, tem em português, o Condicionado também tem em português, mas tem outros filmes que estão em inglês, com legenda em português. Nós temos filme em inglês, por causa do país em que vivemos. Mas ainda assim, acima dessa responsabilidade acrescida, temos a Badia, por exemplo, que eventualmente vai fazer filmes em crioulo. Estás a ver? É preciso despertar esse aspecto linguístico, porque dentro da nossa ideologia, nós santanos, acredito também que a Badio, os aspectos culturais não podem faltar. Não podem. Temos que meter isso, porque isso não deixar morrer a cultura, não deixar morrer aquilo que é nosso, ok? Nós temos, em Angola, nós falamos Kimbundu e outras línguas mais, temos um problema cultural que muitos de nós jovens não falam essas línguas, que é um pouquinho diferente dos cabo-verdianos ou santonenses, que falam crioulo, por aí fora, estás a ver? Então, essa responsabilidade é muito nossa, nós é que temos que fazer, implementar isso, para depois, provavelmente, as instituições, governos e whatever, possam vir nos ajudar a espelar, a espalhar o perfume, o charme desse aspecto cultural para as outras zonas, ok? Aqui, por exemplo, nas províncias aqui da Inglaterra, não existe esse tipo de entretenimento. Depois, o que é que os mais jovens pensam? Que entretenimento é só música. É muito mais. Tem a arte, tem a escultura, temos a pintura de quadros, temos o cinema também. Então, nós precisamos de ter essa responsabilidade. A tecida é nossa, nós é que temos que dar os primeiros passos e depois as instituições que vêm vir ajudar, vêm nos ajudar, porque nós não temos tido ajuda desse lado. Ajuda institucional nós não temos tido. Faz falta? Faz. Porque cinema é caro. É muito caro. Gastar do nosso próprio bolso, a gente consegue com muito esforço, mas é muito caro, estás a ver? Então é preciso que se vê também esse lado. Só um ponto aqui do que o Henrique disse, que é, pronto, eu e a Paula, principalmente, que crescemos em Portugal, não é? Eu digo mesmo assim, infelizmente, o modo como nós crescemos dentro da indústria de cinema, vamos supor, ou mesmo teatro em Portugal, do modo geral,
sempre tem sido de inibir tudo aquilo que não seja português de Portugal, ou seja, se se a minha sonoridade não é uma sonoridade portuguesa de Lisboa, ou seja lá de onde, se é uma sonoridade misturada ou com as origens em Angola, ou seja lá o que for em Santo Tomé, ou mesmo até da Guiné Equatorial, por exemplo, Cabo Verde, ou da Guiné-Bissau, então esse meu português não é bom. Esse é o meu português de um ator figurante, ou de um ator ou de uma personagem que vai fazer um papel terciário ou um papel necessário específico só para de estereótipos, por exemplo. Eu cresci nesse meio, então eu sei 100% que essa é verdade e temos atores nossos não, atores que colaboraram connosco que passaram exatamente pelo mesmo tipo de situações onde nós somos colocados em caixas, a não ser que inibamos aquilo que nós somos e tentemos ser a outra parte. Com os trabalhos que nós fizemos, e especificamente o Condicionado, que foi o primeiro trabalho que nós começámos a fazer casting para, etc., nós especificámos os atores todos. O que nós estamos à procura é, óbvio, tem certas características para cada personagem, mas vem com a tua sonoridade, vem com aquilo que tu és. Tem algumas especificidades com base no que é a história também, não é? Mas vem com aquilo que tu és, não é porque o teu português é um português de alguém que cresceu a vida toda em Cabo Verde que não vai dar, ou alguém que cresceu na Guiné que não vai dar, não é por aí. Então, queria só deixar um ponto também, uma referência a isso, né? Que é super importante mesmo. Super. É muito fixe. Antes de eu ver Condicionado, eu dei conta que um dos protagonistas, Ibrahim Cândido, também estava presente na traição. Então é muito fixe, tipo, tu teres essa conexão e esse grande networking que vocês estão a fazer aí na Inglaterra com outras pessoas. Quais são os vossos futuros projetos e vai haver mais colaborações deste género? Por acaso, nós estamos a trabalhar em conjunto numa outra produção, mais uma vez a convite dos meninos, não é? Eles convidaram-me para participar nessa nova produção, eles vão explicar um pouco mais, mas sim, com certeza, porque como o Henrique tinha enfatizado, nós somos poucos, quase nulos, e podemos dizer realmente que aqui em Inglaterra nós somos os únicos. Eu também não conheço. Talvez haja outras pessoas, sim, com quem eu gostaria de reconectar. Talvez os rapazes já tenham essa conexão com estes jovens que trabalham na área do audiovisual, mais particularmente nesse nicho que é o cinema. Mas sim, achamos que é importante continuarmos a colaborar. Eu acho que é importante continuarmos a fazer o que estamos a fazer, sem dúvida. Eu, como mulher cineasta, eu acho que, olha, agora pegando também naquela última pergunta, a responsabilidade eu acho que é crescida e também, como é que se diz? Eu gostaria de ser, sem dúvida nenhuma, um protótipo, não é? Daquilo que é um exemplo de uma mulher no cinema, porque é algo que eu não conheço muitas, muito sinceramente, eu acho que nós já tivemos essa conversa em privado até, eu conheço muito poucas, mas sei que aquelas que estão, que são cabo-verdianas ou angolanas, estão a fazer um trabalho estupendo. Então eu acho que é importante continuarmos e eu acho que é importante também haver esse elo entre mulheres e homens do cinema, não é? Porque se calhar olhando para as outras, os outros espectros do cinema, por exemplo, Hollywood ou Bollywood, ou mesmo no Hollywood eu não conheço muito, mas Hollywood e Bollywood, aos quais nós fomos super, são coisas que são indústrias às quais nós temos acesso desde cedo. Nós vemos que há uma discrepância enorme entre homens e mulheres no cinema. Então eu acho que nós, visto que estamos não a começar, mas a dar continuidade àqueles que lá atrás já fizeram muita coisa, né? Temos cineastas guineenses, cineastas angolanos, poucos conhecem, infelizmente, não é? Eu acho que poderíamos servir de exemplo, não é? Daquilo que é unir estes dois géneros dentro do mundo do cinema. Só acho que essa parte é super importante. Portanto, eu sinto-me honrada e muito feliz em estar a trabalhar com os meninos. Acho que isso é maravilhoso. Uhum. É verdade. É sempre um prazer trabalhar com a Nani. Nani é mesmo uma pulungusa no nosso mercado. Yeah? Não, realmente, eu tiro o chapéu pela entrega, disponibilidade e inteligência no trabalho, ok? É mesmo, yeah. E é isso que nós precisamos. A ousadia que ela tem,
quando está a fazer o trabalho, a criatividade, etc. Yeah, de facto, está de parabéns aí, Anania Badio. Mas olha, projetos futuros nós temos vários, né? Mas sem querer aqui citar ainda nomes agora, mas estamos a trabalhar num projeto de Portugal. A Nenê também está. A questão de sigilo ainda é uma coisa embrionária, está-se a formar já, então não se pode ainda aqui citar muita coisa, mas tem já uma coisa bem feita que está a sair. E para além desse, tem também outros projetos que ainda estão no papel. Nós, Santana, temos a fome de fazer mais filmes em África, ok? É dessa maneira que devemos representar mais o cinema africano, porque até então temos feito algumas coisas aqui, já fizemos algumas também em Angola e em África, né? Nos Camarões também, que brevemente, acredito que esse ano vocês vão ver esse trabalho. Mas precisamos de mais filmes feitos no terreno do solo do continente mãe. É muito importante, ok? Para a qualificação, qualidade do trabalho também, cenário, isso tudo, é extremamente importante que a gente vá para a África fazer isso. Mas para isso precisamos um pouquinho mais de apoio, ok? A gente só não faz até agora por causa dos apoios, mas se vai aparecendo os apoios, isso vai facilitar bastante. Sem os apoios pode demorar um bocadinho mais. Estás a ver? Até nós juntamos as moedas todas para poder ir. Demora um pouquinho mais. Mas a ideia é essa. A ideia é ter muita coisa para frente. Ideia não nos falta. História não nos falta. É simplesmente juntar as ideias, um pouco de apoio para poder implementar o que estiver no caderno para meter em prática. Relativamente a cineastas, pessoas que estão a trabalhar na indústria do cinema, há mais pessoas aqui no Reino Unido, por exemplo, e na Europa mesmo, que estão a desenvolver mais projetos, acredito, ou seja, ok, eu não quero dizer projetos porque eu não sei, não é? Mas que há mais cineastas, alguns deles, eu e o Henrique, por exemplo, conhecemos, e de certeza que acabarão por tirar ou novos projetos ou projetos que eles já tinham feito noutros sítios e trazer para cá. E eu acredito que daquilo que nós pelo menos estamos a fazer, eu não quero dizer que somos os primeiros ou coisas do género, mas de certeza que de todo esse dinamismo que nós estamos a adicionar, que é visível, não é? Só vai gerar mais por nós, por outras pessoas. Quais os filmes africanos que vocês recomendariam para pessoas que estão a começar a explorar o cinema africano, para cinéfilos também e para amantes de cinema e também estudantes de cinema? Podiam cada um de vocês partilhar 3 filmes? Eu adoro os filmes do Ousmane Sembène, né? He's my favorite. Então, há filmes dele que eu amo. Um deles é Mandabi. Acho que também vai muito de encontro com o Condicionado, somehow. Mas pronto, é a perspectiva de quem está em África, a receber o dinheiro de quem está fora. E depois há toda aquela village que olha para ti. Tem um tema muito, muito, como é que se diz? É um tema muito eu acho que é uma experiência que todos nós temos. Os meus pais têm essa experiência, os meus avós tiveram essa experiência. E como é que as pessoas que lá estão olham para ti? Como é que elas... Vocês têm que ver, Mandabi, ok? E depois o outro é um que fala sobre a mutilação genital. Pronto, que é uma das práticas... É uma prática horrenda que, pronto, há certas práticas africanas que realmente têm que acabar. Agora não me estou a lembrar do nome. Mas pronto. Vou pesquisar aqui, mas é esse. E depois tem o do Flora Gomes, Os Olhos Azuis de Ontem, que é o meu filme favorito. Eu já vi 7, 10 vezes. É um filme que eu amo, Os Olhos Azuis de Ontem. É um bocadinho... Não, a minha fala é um pouco mais alegórico, mas este aqui é muito poético, eu adoro. E tem um encontro, fala sobre o amor, fala sobre um jovem revolucionário que voltou depois da guerra e tenta de alguma forma ajudar e contribuir para a sua comunidade, mas ao mesmo tempo ele luta com alguns monstros interiores. Tem assim uma coisa assim um bocadinho mística. Gosto muito desse filme. E depois o outro... Vou-me lembrar do nome. Mas pronto, Mandabi, Olhos Azuis de Ontem, já digo outro.
Aqui do meu lado, 3 filmes. Primeiro, recomendo o Patrício Lumumba. Yeah? É um filme que fala da vida de Patrício Lumumba. Esse é o primeiro que eu recomendo. O segundo é o filme do Cinéfilo, yeah, que é o Mananqueto. Mananqueto é muito bom. Yeah. E o terceiro, Mananqueto. O terceiro é o Condicionado, o nosso mesmo. Principalmente para os angolanos que estão a fugir da Angola para ir para a Europa. Porque há uma expansão muito grande dos angolanos a saírem da Angola, por causa da situação sociopolítica e econômica. Muita gente abandona a Angola. Então, eu recomendo esse filme, essa curta-metragem, Condicionado, especificamente para os nossos amigos que estão nos veios dos angolanos. Yeah. Então, aqui do meu lado, eu não tenho muitos filmes que eu me lembro de nomes para poder utilizar agora, mas first one, o primeiro seria Mina Kia, que é um filme da Cátia Aragão, realizadora santomense. Acho que pronto, São Tomé e Príncipe acaba por ser um país que fica sempre no esquecimento, por sermos pequenos, né? Ser um país pequeno, pouca população. E pronto, eu gostaria que essa situação mudasse. Muito do meu trabalho é também nessa direção, não é? E acho que temos muito a dar. Então, esse é o primeiro filme que eu deixaria. O segundo é o Lumumba, como o Henrique disse. Acho que é um filme que, para aquilo que eu acho que seja necessário, e mesmo do ponto de vista cinematográfico e tudo mais, é um filme que transmite muita energia que eu gostaria que os outros apanhassem. Então, é isso que eu vou deixar aí. Um terceiro filme, epá, não tem propriamente que fosse assim dizer, olha, este, mas como o Henrique disse, o Condicionado está aí também para ajudar muita gente e para passar algum entretenimento também. Nice. Muito obrigada pelas recomendações. Foi um prazer falar convosco. Gostaria também de agradecer à família da Banca TV. Apesar da distância, é sempre bom poder falar convosco virtualmente. E gostaria também de agradecer à Nani, né, por seres uma amiga super chegada a mim, apesar da distância. E também gostaria muito de agradecer o Henrique e o Filipe por se juntarem a nós. E esperemos que um dia a gente se vê aqui em Luanda. Com certeza. Yeah. Com certeza. Ou em Londres, primeiramente.